Boa tarde, todos e todas, conselheiros, a todos que nos assistem, que irão nos assistir, né, pelo nosso canal de transmissão. Nós daremos início à 16ª reunião ordinária da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, programada para o horário de 14 às 15h40, tendo 3 itens, sendo informes, e 2 itens a serem apreciados. Daremos sequência à reunião que tratou sobre o mesmo objeto, proposta de resolução da regulamentação dos critérios para a distribuição dos encargos docentes. Então, cumprimento a todos, agradeço pela presença, e daremos início, então, à nossa reunião. Gostaria de registrar que nós temos novos integrantes da Câmara de Gestão Administrativa e Governança. São os representantes da categoria TAI, os servidores Gustavo Brandão Silva, Jéssica de Souza Macedo, que se encontra de férias, e Naícia Quirone São Bernardo Tencatem, que também se encontra de férias. Desejamos boas-vindas, né, aos representantes, em especial que participa desta reunião no momento, entendendo que os demais, né, se farão presentes, tão logo o período de férias se encerre. Bom, em relação aos informes, não tenho, além dos registros dos novos integrantes, eu não tenho nenhum informe a dar. Consulta aos demais conselheiros, se desejam fazer alguma menção. Passo a palavra, então, ao conselheiro Gustavo. Apenas para registrar os meus agradecimentos à professora Leliane, enquanto presidente da Câmara, pelas boas-vindas, e estenderei essas boas-vindas também às colegas Jéssica e Naícia, que estão de férias, e espero fazermos um bom trabalho quando elas voltarem. Certamente, todos farão. Agradecemos. Consulta aos demais conselheiros, caso tenha algum registro. Bom, então, passando para o item 2 da nossa pauta, continuação da apreciação do parecer do relator referente à proposta de resolução para a regulamentação dos critérios para a distribuição dos encargos docentes da Universidade Federal do Oeste da Bahia, processo 23.520.012.928/2019-81. Relator, conselheiro Jairo Torres Magalhães Júnior. Faço o registro também, importante destacar, que os conselheiros receberam as informações que integram o processo, bem como a informação do processo que mantém todo o histórico das tratativas sobre o tema no âmbito da universidade. Passo agora a palavra ao conselheiro Jairo Torres. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos e todas. Agradeço e cumprimento a presidente dessa Câmara, conselheiro Leriane, e mais conselheiros e conselheiras. Eu relembro que na nossa última reunião, no mês de junho, né, tratamos desse tema, foi definido por essa Câmara que eu, enquanto parecerista, solicitasse às unidades acadêmicas, via diligência, uma análise, né, dos encargos docentes em sala de aula previsto para os docentes contratados, né, concursados, considerando as vagas existentes e o planejamento acadêmico de cada centro. Então, conforme deliberado, né, eu fiz a solicitação, conforme também indicado por essa Câmara, solicitei que fosse dada a resposta num prazo de 30 dias, recebi a resposta de todas as unidades, e essa tabela, né, o resultante dessa diligência foi incluída no processo. Aí eu pergunto à presidência da Câmara se preciso, eu já fiz a inclusão, né, dessa tabela no processo, qual seria a orientação? Faço a apresentação, assim, é uma análise, eu não fiz uma análise aprofundada, só informando, então, como é que foi feita essa diligência. Eu criei uma
uma tabela, uma planilha online, encaminhei para todos os centros e fiz a orientação conforme deliberado nessa Câmara. Os centros responderam, com algumas especificidades do ponto de vista de resposta, né? Então, isso gerou uma certa dificuldade na análise, porque alguns consideraram por área do conhecimento, e aí, quando em uma determinada unidade, aquela área do conhecimento tinha mais do que uma, duas, três vagas, então somava isso. Então, isso, de certa maneira, gerou uma discrepância na análise, mas todos responderam e a gente tem esses dados. Eu faço o que a presidência sugere? Faço a apresentação dessa... Conselheiro, dada a resposta, né, as respostas recebidas, eu acho que seria importante fazer essa apresentação, mesmo que breve, embora a gente reconheça que os conselheiros, eles receberam as tabelas que integram, né, o processo, mas sugiro para que fique documentado, que fique aqui registrado, né, para posteriormente, caso alguém assista à reunião, encontre essas informações. Então, de modo resumido, eu acho que pode sim apresentar. E consulta aos demais, inclusive já coloco, né, a informação que, em caso de dúvidas na compreensão dessas informações, que esse é o momento de dirimi-las. Eu peço licença aos conselheiros para fazer a apresentação. Aqui está o arquivo em PDF que eu extraí a partir da planilha, né, que é o arquivo que consta no processo. Então, basicamente, só para os conselheiros entenderem, para cada unidade acadêmica, né, então foi criada uma aba na planilha, e a solicitação foi que, para cada área do conhecimento, conforme previsto nos PPCs dos cursos das unidades acadêmicas, fossem indicados encargos semestrais, considerando hora-aula, em semestres ímpares e par, né, que é como nós utilizamos os PPCs, e aí, essa última coluna, que é a média, já foi uma inclusão minha a partir dos resultados incluídos das unidades. Então, de uma maneira genérica, e eu falo de uma maneira genérica porque, como eu disse, tem algumas diferenças na disposição dos dados. Mas, de uma maneira genérica, se percebe que quase que a totalidade, eu falo quase porque eu não consigo afirmar, mas quase que a totalidade das vagas docentes tem uma previsão maior que 8 horas aula, que é o mínimo exigido por lei. Vou trazer só alguns exemplos aqui, pegando até um exemplo aqui do campus de Barra, que eu tenho mais propriedade para falar. Por exemplo, essa vaga, gestão e empreendedorismo em ciências agrárias. Tem em um dos semestres um encargo menor, 6 horas, mas porque em outro semestre tem um encargo bem maior, 16 horas. Então, a média ela está bem acima das 8 horas estipuladas. Isso é algo que acontece com certa frequência, porque, sobretudo em vagas como essa, em específico, eu falo que eu conheço, né, daqui do centro, em que as disciplinas alocadas nessa vaga têm uma carga horária baixa. Então, de acordo com a distribuição nas matrizes curriculares dos cursos, isso nem sempre consegue equilibrar, essa era a tentativa, mas nem sempre é possível equilibrar em semestre par ímpar para ficar de uma maneira estruturada como seria ideal, como aqui nós temos a vaga agronomia, fitotecnia, 14, 14, 10, 12, né, que seria o ideal. Mas, então, dando a sequência para todos, eu fiz essa análise mínima e máxima, então aqui, para o campus de Barra, mínimo de 9,5, máximo 14, isso considerando a média, né, dos semestres. Aqui para que de LEM, nós temos mínimo de 4 e máximo 17. Na verdade, aqui é porque esse mínimo de 4, porque ele está, eu deixei até em vermelho, ele se soma com outra, né, com outra, por exemplo, aqui em amarelo, é linguística mais língua portuguesa. Então, na verdade, isso é 10. Mas como a unidade decidiu colocar assim, eu mantive a resposta da unidade dessa maneira. Mas a própria unidade deixa claro essa informação. Aqui para Lapa, Banho da Lapa, mínimo de 7, máximo de 16.
Conselheiro Jairo, Pois não. é só uma dúvida, porque eu acho que fica mais claro para todo mundo. Os Sim. números... Não, o microfone está desligado, conselheiro Adner. Os números... Cliquei novamente e desligou, né? Boa tarde, presidente da Câmara, conselheiro Jairo, os outros demais conselheiros. Só uma dúvida, para poder também ficar claro, para depois quem for assistir, né? Os números apresentados do encargo didático, eles estão em hora-aula, não é isso? Hora-aula, isso. Hora-aula. Então, naquela tabela do mínimo e do máximo, aquela linha, né? Do mínimo e do máximo, só o cuidado com relação a que o mínimo de 9,5, ele não atinge 8 horas semanais. Desculpa, não entendi, conselheira, pode repetir? O mínimo de 9,5 horas aula, quando a gente faz a conversão para hora, ele fica menor que 8 horas semanais. Ah, sim. Porque, só para poder deixar isso claro, não tomar como parâmetro a hora-aula, porque a legislação, né, a Lei de Diretrizes e Bases, ela traz em hora, né, que é o que a gente chama comumente de hora-relógio, mas é em hora, né, 8 horas semanais. Só isso. Perfeito. Agradeço o acréscimo. De fato, isso a senhora sabe melhor que eu, gera muita confusão, né, na análise, porque é uma característica dos cursos da UFOB, que trabalha com essa aula de 50 minutos, entretanto, toda a legislação ela trabalha com uma hora de 60 minutos. Como é que a senhora disse, nós chamamos de hora-relógio. Então, essa diferença, de fato, precisa ser percebida. Então, é isso, assim, em síntese, se me permitem analisar assim no contexto geral, porque, só relembrando que a preocupação dos conselheiros e conselheiras no momento da diligência era para ter uma ideia genérica de como se dá essa distribuição de encargos didáticos, ou de cargos de sala de aula, né, que aqui estamos falando, nos diversos cursos. Então, essa análise genérica aí vai ter muita especificidade, isso é natural e era esperado, mas de uma maneira geral, se pode dizer que está, considerando aqui essas horas-aulas, superior às 8 horas, que em alguns casos, como bem lembrado, podem se reduzir, e aí, naturalmente, haverá necessidade, né, porque aqui também outra coisa importante, todos esses encargos são considerando disciplinas obrigatórias, mas existe a necessidade, não é nem a possibilidade, a necessidade de disciplinas optativas, já que são optativas enquanto necessidade de cursá-la, né, para completar a matriz curricular, mas é necessário enquanto carga horária. Então, isso fica claro na observação que a gente pode falar de uma maneira relativamente segura que a maioria das vagas docentes da UFOB, elas estão contabilizadas superior ao limite mínimo estabelecido. Conselheiro Jairo, a conselheira Vanessa levantou aqui a mão, aí eu já passo a palavra para ela, que ela pode ter alguma dúvida sobre o que está sendo apresentado, que está em tela, né? Certo. Posteriormente, a gente pode retornar para o parecer, e aí, na sequência, a gente resgata de onde paramos. Conselheira Vanessa. Boa tarde, presidente da Câmara, professora Leriane, demais conselheiros e conselheiras. Realmente eu tenho uma dúvida. Voltando ao seu exemplo lá, até de Barra, professor Jairo, que tem 16 horas e depois tem bem menos, né? Aí você falou até que a média aqui deixa eu ver. Eu não estou... Era 16... Sim, eu utilizei o exemplo aqui da área de gestão, é um ótimo exemplo até porque a gente está sem docente no momento. Pode falar, conselheira. Então, a minha dúvida aí num semestre realmente ele vai dar mais horas e no outro menos.
Só que na resolução, pelo que eu entendi, não fala de média anual. Ele realmente coloca 8 horas semanais, né? Isso, Aí, não sei, perfeito. elucidem nessa questão. Eu acho que daí, quando tiver menos, que tiver 6 horas, ele não conseguiria cumprir. É isso? Porque não tem como a gente calcular a média se na resolução tiver semanal, né? Exato. Eu falo com, né, esse exemplo que eu conheço bem, foi discutido. Essa é uma vaga que é para ofertar disciplinas para os cursos de medicina veterinária e agronomia, para os dois cursos. Então, quando se estava se discutindo, né, a organização das matrizes curriculares dos cursos aqui, eu participei ativamente do curso de medicina veterinária e acompanhei de agronomia, tinha justamente essa dificuldade de como organizar esses encargos em duas matrizes diferentes para ficar equilibrado. E aí a ideia, a busca era de tentar equilibrar, mas nem sempre conseguiu. Esse é um exemplo. E aí, conforme você bem lembrou, o que acontece? Isso daqui são os encargos de disciplinas obrigatórias. Mas aí, de fato, quando no semestre, por exemplo, aqui no semestre ímpar, né, que está 6, o docente responsável por essa vaga, ele teria que, para cumprir a legislação, pegar alguma disciplina optativa, para alcançar o mínimo exigido. Pelo menos esse é o meu entendimento. Não sei se a conselheira Adma pode dizer a respeito. A LDB diz que são 8 horas semanais, o mínimo, né? E, Ela não menciona compensação de um semestre para o outro. Então, uma solução, né, para essa situação seria no processo agora de reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos, averiguar a possibilidade de equilibrar, né, essa distribuição que está aí proposta, né, que de fato ela está, né, bem discrepante, né? Tem um semestre, uma carga horária alta e uma carga horária baixa, mas fica sem o atendimento se o professor não fizer essa compensação que o professor Jairo mencionou da oferta das optativas. Né? Ou de pós-graduação, né? Ou a pós-graduação. Como o quadro que ele está apresentando é um quadro para os componentes, né? Pelo menos foi o que foi solicitado, dos componentes obrigatórios, então ali a gente não tem como resgatar a informação se há a oferta do optativo, né? Mas é bem isso que você colocou, e não é a resolução proposta pela UFOB, é a descrição na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Conselheira Vanessa. Agradeço a explicação e também tem outra dúvida. Eu vi que tem vários que têm 20 horas, 16, 18, né, ao longo da tabela. Se a gente seguir essa proposta de professor Jário de 14 horas semanais, esses que têm 18 implicaria, então, a contratação de um novo docente, de mais um docente? Para atender aquela área? Eu vou dar minha opinião, não quer dizer que é a correta, né? Assim, primeiro que é importante destacar que algumas que têm 20, né, porque, como eu disse, foram áreas que se somaram, né? Eu trago o exemplo aqui, muito claramente ficou dessa maneira, que é no CCBS, que está assim, aqui, ó, CCBS, Anatomia Humana. Tem 20, né? Mas são 3 docentes, porque foi a forma, como eu disse, foi a forma como foi preenchida. Pela unidade, e aí eu mantive, colocou para a área do conhecimento, mas colocou como observação 3 docentes. Então, na média, eu tive a preocupação de colocar como a média de 3 docentes, mas o encargo semestral eu coloquei e permaneci conforme preenchido pela unidade. Isso é um caso, né? Mas existem, sim, outros casos que vou pegar aqui o primeiro que eu achar. Santa Maria da Vitória,
PP, jornalismo, audiovisual. Não houve a indicação, pelo menos não na planilha da unidade acadêmica, que se, por exemplo, esse aqui de 16, tinha mais de um docente. Então, sim, considerando que está na proposta, haveria necessidade de algum ajuste. Conforme a conselheira Adma colocou, esse talvez seja o momento ideal, né, para fazer esses ajustes após a aprovação dessa resolução. Importante destacar, e aí os colegas que participaram das discussões dos PPCs, dos diferentes cursos, podem também trazer o relato, eu trago o relato dos quais eu participei aqui do campus de Barra. Já naquele momento, lá em 2016, 2017, se discutia justamente essa necessidade de definir uma resolução para encargo. Mas como essa resolução não foi definida à época, e até hoje estamos aqui ainda discutindo para aprová-la, ficou essas incertezas, o que, a meu ver, gerou esse tipo de distorção que precisa ser agora, nesse momento em que a maioria dos cursos terão seus PPCs revisitados, realizar esses ajustes. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Juscelino. Eu posso tirar a apresentação? Pergunta se eu posso tirar a apresentação, ainda acha que eu... Eu creio que a tabela pode, sim, e se puder posicionar já para o parecer e a resolução, né, propriamente. Conselheiro Juscelino. Eu acho importante, né, isso o professor Jairo falou, logo após, com esses dados, aprovada a resolução, que eu acredito que essa quantitativa, né, pessoal, como é que fica distribuído. E só uma observação, essa questão de Samavi, será que, como eu vi que está ali separado, né, a mesma área de conhecimento e os encargos distribuídos, será que elas não informaram dessa forma, já porque era um docente dando daquela forma? Acredito que foi nesse sentido que eles colocaram, que eu vi de comunicação social repetido, eu acho que ali cada um representa um docente. Só, desculpa, conselheira Adma, só podem ter colocado, conselheiro Jairo, a área do concurso, porque em Samavi, o concurso de publicidade e propaganda, ele teve vários candidatos aprovados e foi ocorrendo o aproveitamento, né? Então, eles podem ter colocado a área do concurso, que é a grande área, mas segmentado, né? Ali as áreas menores. Talvez tenha sido por isso. Perfeito. Conforme eu disse no início da minha fala e está no processo, o resultado da diligência ela permite essa análise, mas não análise aprofundada, até porque eu não dialoguei com as unidades. Eu fiz a solicitação, coloquei a orientação de como preencher, no sentido da sugestão, mas eu não fiz depois um retorno para perguntar possíveis dúvidas. Então, de fato, não me permite trazer aqui detalhes acerca das informações. Posso prosseguir, presidente? Sim, conselheiro. Aí, nesse momento, então, eu apresento o quê? Eu tenho aqui... Quando nós fizemos a reunião, né, que é uma continuidade das discussões no mês de junho, né, que estávamos no mês de junho, havia sido apresentado a íntegra do parecer, né, e foi solicitado que disponibilizasse a resolução comentada e a resolução já ajustada, documentos estes que foram encaminhados. Propriamente no parecer, quando estávamos analisando, tinham surgido lá algumas dúvidas. Então, eu acho que para todos lembrarem, a gente poderia voltar ao documento, caso possa colocar em tela, propriamente o parecer, e aí eu vou consultar os conselheiros, né, se eles têm sugestões acerca dos itens que foram lá apontados. Ok, então parecer, vou fazer a apresentação. Ok. Conseguem visualizar? Se puder aumentar um pouco, acho que fica melhor para todos. Mais um pouco. Agradeço. Okay. Bom, considerando que o conselheiro havia lido todo o parecer, né, e feito recomendações de ajuste, atendendo a diligência, explicando aqui, aí eu consulto aos conselheiros, pode até descer mais um pouco, ou subir mais um pouco, conselheiro, para a gente verificar os ajustes
perdão, para os ajustes, propriamente para os ajustes, né? Para a gente verificar o que foi apontado, caso algum conselheiro deseja Posso fazer uma fazer. sugestão? Sim, É porque o parecer, ele é bem extenso, e especificamente aqui nos ajustes, eu fiz de uma maneira que traz como estava, né, na proposta original e como eu sugiro que enquanto parecerista, que fosse alterado. Então, eu vejo que é complexo, é didático, mas é difícil fazer o acompanhamento dessa maneira. Talvez uma forma melhor da gente visualizar e acompanhar com base nas sugestões seria essa versão aqui, se me permite, a comentada? a comentada. Porque aqui a Bem, gente consegue fazer o acompanhamento tanto aqui no caso, enquanto sugestão de versão final, mas também tem as marcações que a gente consegue observar como era a original. sem problemas, podemos fazer análise a partir delas, e aí cada conselheiro está com parecer e pode resgatar a informação, caso queira apresentar alguma sugestão, né, alguma inclusão, alguma informação adicional. Bom, aí eu já estendo para os demais conselheiros, com base na resolução aqui comentada, trazida pelo parecerista, que tem contribuições à resolução. Conselheira Vanessa. Eu continuo preocupada com essa quantidade máxima de horas desde a última reunião, né? Que a gente tinha a proposta de 14, e de fato, olhando que tem muitos com 18, 16, e eu não sei, tô achando baixo. Professor Tony não está na reunião hoje, mas até ele tinha colocado uma proposta de nem ter um valor máximo. Então, eu trago essa discussão aí para ver se vai permanecer 14 horas ou se poderia aumentar ou até tirar esse valor máximo. Porque se implica que uma área que tiver 16, 18 tiver necessidade de ter uma nova vaga e a gente não tem essa vaga, significa que pode ser que a disciplina fique sem docente. E eu acho bem preocupante, porque a gente também, além da graduação, tem pós e outras atividades, né? Então, vocês que são mais da área acadêmica, eu gostaria de ouvi-los. Se esses 14 seria suficiente aí. Você poderia, na verdade, continuar com 14. Bem registrado, né, a discussão da reunião anterior, o professor Tony havia trazido. Aí eu já passo para os demais conselheiros, o parecerista, inclusive, a sugestão trazida pela conselheira Vanessa. Fique à vontade, conselheiro Jair. De fato, é uma preocupação importante, conselheira Vanessa. A proposta original tinha 12 horas, o máximo de 12 horas. Eu já com essa preocupação aumentei para 14, mas ainda preocupado, né? Quando eu aumentei, foi considerando um pouco a realidade do campus de Barra, mas, de fato, isso pode gerar conflitos, né? Eu só gostaria de destacar que na minuta atual, existe a possibilidade aqui no parágrafo 3º de expandir, né, o encargo máximo de horas em sala de aula definida no caput desse artigo pode ser aumentado até a previsão máxima de 20 horas semanais, desde que haja autorização por escrito do docente. Então, tem a possibilidade, mas na escrita da maneira como está, com essa autorização, que isso pode gerar o conflito que eu mencionei. Então, de fato, é algo que me preocupa e que até a partir da diligência, eu acho que a gente deveria avaliar a possibilidade de retirada desse valor máximo, já que a lei, né, que baseia esses encargos de sala de aula mínimo, no caso, só fala do mínimo, não fala de máximo. Conselheira Adno. Eu acho que nessa mesma linha, a gente tem a questão
do mínimo, né? Se de fato a gente vai adotar o mínimo como 8 horas semanais. Lá na planilha apresentada, a gente tem situações em que o encargo é maior do que 8 horas semanais, né? Então, todo mundo que tem ali 10 horas aula corresponde a 8 horas semanais no semestre, né? Então, nós vimos que tem 12, que tem 14, né? E que tem mais do que 14. Mas o mais do que 14 também já é mais uma excepcionalidade, né? Não é um corriqueiro. Então, o 8 horas semanais, se a gente for pensar assim, para cada área que tem 14 horas, né? Ou 12 horas, for necessário um novo código de vaga para complementar aquela área, às vezes a área só tem encargo para um docente mesmo. Ela não consegue comportar 2 docentes, porque não tem número de componentes curriculares que possibilite o encargo a ser dividido para 2. A menos que, é claro, né, essa área ela fique mesclada. E aí você divida com uma outra área, né, um outro curso. Então, eu vejo hoje que pelo quantitativo de cursos que nós temos, e aí a própria planilha que o professor Jair mostrou, em vários momentos, a gente só tem um docente por área. Existem situações em que a gente tem 3, né? Tem um pouco mais, o CCBS é um centro que apresenta essa característica em função de que são cursos muito próximos em termos de área e que compartilham, né, conteúdos de componentes muito semelhantes. Então, você consegue ter número de encargo, né, de carga horária de componente curricular que divida com mais do que 2 professores. Então, eu externo a preocupação com relação ao mínimo ficar estabelecido como 8 horas semanais, em função disso. Michael está aqui, ele é meu parceiro em todas as discussões de código de vaga, assim como o professor Cleiton, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. E a gente não recebe código de vagas há muito tempo. Então, a universidade, ali naquele último edital de 2018, nós ainda tínhamos alguns códigos que estavam reservados para as vagas que foram novas para aquele edital, mas que, ao longo aí desses últimos 3 anos, né, elas foram sendo gradativamente preenchidas, e hoje a gente tem trabalhado basicamente com as vagas que ficaram em vacância e que agora precisam ser novamente preenchidas, né? Porque o docente pediu redistribuição, né? Ou o docente pediu exoneração. Então, é uma fala institucional, uma preocupação institucional, não olhando individualmente para as pessoas, né? Porque se a gente fizer esse olhar individual, de fato, a legislação ela traz o mínimo das 8 horas semanais. Mas se a gente pensar em termos de funcionamento institucional, a gente demanda, infelizmente, né, por conta da não liberação do quantitativo de códigos de vaga que é necessário, de fato, para implementar tudo o que uma universidade deseja, porque não é só implementar os cursos que estão, criar novos programas de pós-graduação, mas pensar institucionalmente na própria expansão dos nossos cursos, nos campi, aqui na sede. Então, externo, né, essa preocupação desse encargo mínimo das 8 horas, e também, juntamente com a conselheira Vanessa, né, faço a proposição de talvez a gente não estabelecer qual é o teto, né? Que a gente fique, de fato, ali com um valor mínimo, mas que a gente não estabeleça esse teto. E com relação a... que está mais abaixo, né? O parágrafo que fala da autorização do docente para a oferta das 20 horas,
Acho que a gente não precisaria nem estabelecer esse máximo de 20 horas e também não a autorização por escrito do docente. Nós temos os nossos órgãos colegiados, né? Então, o conselho diretor do centro seria o órgão que precisaria se reunir, compreender qual é o seu planejamento acadêmico, quais são as necessidades para aquele semestre e definir se haveria oferta ou não. Porque, senão, o órgão também ele perde a sua atribuição, né, de análise e de deliberação sobre o próprio planejamento interno. Aí eu encerro aqui a minha fala. Obrigada, conselheira. Vou passar para o conselheiro Bruno. Conselheiro, seu áudio está fechado ainda. Todos conseguem me escutar? Agora Sim. De ouvido, não sei se esse microfone funciona. Obrigado. Agora sim. Então, boa tarde, presidente. Boa tarde, demais membros e conselheiros. Então, queria apenas fazer algumas colocações no sentido do levantamento do teto máximo de encargos docentes, né? Nosso entendimento é que também não seja engessado em um número, porque, pela experiência até do campus LEM, tivemos já necessidades, por má formulação ou não do PPC, que agora está sendo reformulado, mas de docentes que até hoje estão com carga horária atribuída dentro do projeto pedagógico do curso, acima disso, né? E o que nós vamos fazer, estamos já fazendo no início das reuniões do núcleo docente estruturante, já buscando uma reformulação, designar não limite por área de conhecimento, e sim por competências. Então, haverá uma dinâmica maior entre a distribuição dos encargos, né, uma possibilidade, uma liberdade maior, que esses encargos docentes sejam distribuídos para os docentes daquela mesma área de conhecimento. Mas um docente não está preso necessariamente àquela área do conhecimento. Isso dá uma dinâmica de que essa distribuição possa ser feita, né, de uma maneira adequada, a fim de atender a legislação, né? E realmente o professor Jário citou que não há nenhuma menção na legislação, na LDB, sobre encargos máximos e mínimos de 8 horas. E nós vamos também nesse intuito, né, nesse pensamento, de que quanto menos engessarmos, né, em números que limitem, melhor, para que a dinâmica seja possibilitada, né, na questão da distribuição dos encargos em atendimento à legislação. Acredito que não limitar o teto máximo é algo muito importante, e agora eu pego o gancho da fala da professora Adma, também eu tinha visto isso, a autorização do docente. Sofremos muito durante a pandemia com essa questão. Os colegiados perderam a atribuição. Eu pensei que somente tinha sido em LEM, foi em geral, né, pelas experiências que eu escutei dos demais colegas, né? Os colegiados têm a demanda, têm a necessidade de oferta da componente, têm a demanda de estudantes a serem matriculados na componente, mas por uma questão de má interpretação até do limite mínimo, né, como se fosse regra, sofremos, e, claro, os anos da adaptação ao ensino remoto, né, tivemos que flexibilizar e até ceder, em muitos casos, né, perdendo a atribuição tanto do órgão colegiado de curso, como também do conselho diretor, que é a última instância a aprovar o planejamento acadêmico. Então, eu acredito também, voto pela retirada desde que haja autorização por escrito do docente. Eu acho que há uma demanda, e essa demanda, ela existe, né? O docente, ele foi contratado para ministrar as componentes daquela determinada área de conhecimento, como foi aprovado, e atender a demanda do curso ao qual ele está lotado. Então, eu acredito também que essa retirada seja o mais sensato, né? Visto que é uma atribuição do órgão colegiado apresentar os horários e a demanda do curso, com a consequente aprovação do planejamento acadêmico por parte do conselho diretor. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Bom, nós estamos especificamente falando sobre o artigo. Pode até posicionar, professor?
Eu consulto se mais alguém gostaria de apresentar alguma consideração a respeito. Estamos discutindo sobre o artigo 4º, tratando sobre os encargos mínimos e máximos, né? Caso a gente tenha um consenso, ou professor Jairo, fica à vontade. É só comentar que o parágrafo 3º, né, do artigo 4º, ele está aí simplesmente por causa do máximo, lá no caput do artigo. Se no caput for modificado o máximo, eu entendo que naturalmente o artigo 3º, o parágrafo 3º, ele perde a sua necessidade. E eu estou de acordo com, como eu já havia dito, sobre essa necessidade de verificar esse máximo. O mínimo eu ainda permaneço, acho importante. Lembrando que aqui estamos falando de horas semanais, então aquela tabela são horas-aula. Então, quando lá, isso gera confusão, quando lá estava 10 horas, que seriam 8, né? Então, isso precisa ser sempre reduzido aí percentualmente. Mas estou de acordo em relação à retirada do máximo e, por consequência, do parágrafo 3º. Conselheira Adma. Conselheiro Jairo, também para poder a gente pensar nessa questão do mínimo, né? Não está contabilizado na planilha situações de programa. Travou aqui para mim. Estou perguntando se na planilha ficou contabilizado a encargo na pós-graduação? Não, ali especificamente graduação. E na proposição do mínimo, eu tinha visto, eu não sei se é um artigo anterior, que menciona o mínimo na graduação, não é isso? É porque assim, professora, no meu entendimento, aqui nós estamos tratando de sala de aula. Não quer dizer graduação e pós-graduação. Independe se é graduação ou pós-graduação. Entretanto, como costume e fato, no caso da nossa universidade, que a contratação ela é feita para a graduação, então a gente levou em consideração na diligência somente a graduação, que é aquilo em que todos os docentes, sem exceção, precisam cumprir. Agora sim, é importante a senhora fazer essa menção, que nós temos um grupo de docentes e esperamos cada vez mais, né, termos mais pós-graduação, que, além daqueles encargos, também vão fazer jus aos encargos de pós-graduação. Então, quando tem aqui um encargo mínimo de 8 horas, somando qualquer cargo de ensino, seja graduação ou pós-graduação. Por isso que eu considero importante a manutenção desse encargo mínimo de 8 horas, porque aí a gente tem outras possibilidades várias que o docente vai poder atuar. Pós-graduação, disciplinas optativas, enfim, outras possibilidades de complementação dessa carga horária. Eu acho que a referência que a senhora faz em relação a... Está aqui, no parágrafo 2º. Os encargos de aula na graduação devem corresponder a pelo menos 8 horas semanais, ressalvados os casos previstos nessa resolução. É esse mesmo. Se o 8, veja, pensando naquela planilha que você mostrou, né? A gente tem centros que, se ficarem 8 horas semanais, o docente vai conseguir fazer outras atividades, não é isso? Pós-graduação, curso de extensão, que aí também não vai caracterizar como ensino, mas transversalidades, por exemplo, e as optativas, né, que se caracterizariam como atividade de ensino. Mas a gente tem outras situações em que 8 horas semanais, elas não atendem nem aos encargos da graduação. Aí precisa rever. Eu acho que cada unidade vai precisar rever seus PPCs. Como eu havia dito na fala anterior, em um mundo ideal, essa resolução ela deveria ser aprovada antes da contratação, antes da elaboração dos PPCs.
que é justamente com base nela que seria essa definição, né? Não foi possível naquele momento, então isso ficou aberto, e aí a gente tem algumas realidades em que destoa tanto de uma possível resolução, essa que a gente discute, quanto da lei maior que é a LDB. Conselheira Adma, a tua imagem está congelada, não sei se... Não, eu posso passar. O próximo, Ok. eu acho que era só mesmo para poder esclarecer, né? Aham. Vou passar para o conselheiro Bruno. Eu tinha levantado também a mão para me manifestar em relação à carga horária, né? Eu concordo com as observações da conselheira Vanessa, da conselheira Adma, em relação ao mínimo, né? Isso afeta sobremaneira a estrutura dos nossos cursos, né? Não pensando na questão individual, mas pensando na estrutura dos cursos como um todo. Vou passar para o conselheiro Bruno, para que ele possa tecer também suas considerações. Aí manifesto que o máximo poderia ser extraído, né, dessa resolução. Conselheiro Bruno, nos escuta? Sim. Não, eu queria atentar pela redação, desculpa, do artigo desse quarto ainda, né? Eu não sei se nos demais campos houve esse tipo de discussão, mas aqui com os docentes houve uma falha no entendimento de que a carga horária mínima era uma possibilidade. E da forma que está a redação, está, deverão ser atribuídos encargos mínimos de 8 horas semanais. Essa redação me preocupa, até pelo entendimento de que é uma possibilidade, né, de acordo com a demanda dos cursos, né? Ele pode até ministrar um mínimo de 8 horas aulas, mas não é uma regra. Infelizmente, já escutei de docentes que entendem que, em algum momento, eu teria que ter a carga horária mínima como se fosse uma regra. Isso me preocupa. Eu tentei dizer, mostrar até, inclusive, a legislação da LDB, que é uma possibilidade, talvez, alterar essa redação. Porque, se olha bem, se você tira o máximo aí, do artigo 4, né, o mínimo, e mantém essa redação, vai ficar parecendo que deve, em algum momento, ser atribuído encargos mínimos de 8 horas. Sabe? Do jeito que está a redação. Então, me preocupa só com a questão da redação mesmo. Porque se houve esse entendimento sem a redação, imagine com a redação nesse sentido. É só isso. Concordo com o conselheiro Bruno. Conselheiro Jair, o senhor está com a mão levantada? Desculpa, é porque eu estou aqui com dois. Mas eu acho que essa fala, só aproveitando, essa fala do conselheiro Bruno é importante. Eu fui ver exatamente como está na LDB. E aí talvez a gente possa pegar o texto, eu vou colocar aqui no chat, exatamente como está no artigo 57 da LDB, para evitar interpretações equivocadas, né? Como o conselheiro Bruno colocou. Aqui nós estamos falando de piso, não de teto, né? Tá. Coloquei no chat aí a possibilidade. É isso. Ok, conselheiro. Conselheira Vanessa. Eu fiquei um pouco confusa com essa fala, professor Bruno. No meu entendimento até então, era obrigatório, de fato, ter 8 horas, no mínimo. Né? Aí ele está falando que é uma possibilidade de ter 8 horas. Se é uma possibilidade, então não teria por que ter o mínimo. Exato. Só O para mínimo, esclarecer isso aí. como está na LDB, no artigo 57 aí, né? O professor ficará obrigado ao mínimo, mas o mínimo não é regra. Então, não é sempre que ele tem que ter o mínimo. Ou, em algum momento, obrigatoriamente, o curso tem que atribuir o mínimo a ele. E sim, em atendimento à demanda do curso, nesse sentido. Então, a colocação pode ser dessa forma, né, como ficará obrigado, mas tem outras formas de reescrever também. Eu posso pensar em uma aqui. Deixa eu ver se
Se o conselheiro Bruno, o que o conselheiro Bruno está dizendo, aí o conselheiro corrija. Ele poderá ficar obrigado ao mínimo de 8, mas não necessariamente em todo o semestre ele terá 8. Ele poderá ter 10, poderá ter 11, mas se tiver que estabelecer o mínimo, nunca poderá ser infringindo o artigo 57. Por exemplo, nunca poderá ser um 7, né, ter 7 horas. Ele fica condicionado ao mínimo de 8 horas, mas não necessariamente cada semestre ou ele terá que ter alocação de 7 horas. Ele vai oscilar sua carga horária e não condicionar ao mínimo. Exato, isso? Exato. E haverá professores que nunca ministrarão o mínimo, de acordo com a sua própria natureza da área do conhecimento. A questão é essa. É que tem professor que pergunta, mas o mínimo é 8? Eu nunca vou dar 8? Porque aquela carga horária do conhecimento, daquela área de conhecimento que ele tem para atender o curso, com a quantidade de componentes, no atual momento não permite, mas numa reformulação de BPC, de repente, possa permitir. Né? Então, não é uma regra ter o mínimo, né? É um limite, é uma possibilidade mínima de que ele venha a ministrar essa carga horária. Como componente, eu vou só fazer uma intervenção, tá? Como componente curricular obrigatório, Vanessa, isso acontece, né? Às vezes você tem uma área de conhecimento que, pela própria diretriz do curso, a diretriz nacional curricular, ela estabelece uma porcentagem, né? Tem curso que traz isso, uma porcentagem. E, às vezes, aquela área de conhecimento, ela tem uma especificidade e você não tem outros cursos na mesma área que não vai ter o encargo para gerar as 8 horas semanais em um semestre, 8 horas semanais no outro semestre. Mas isso fica ajustado, como eu mencionei logo lá no início da reunião, com os componentes optativos, né, que o professor deve ministrar, e também com os programas de pós-graduação, né? A própria LDB ela não estabelece que as 8 horas tenham que ser exclusivamente na graduação. Durante o período pandêmico, a nossa resolução interna, ela estabeleceu dessa forma, né, que as 8 horas semanais tinham que ser na graduação, porque a oferta estava reduzida, né? Então, senão a graduação também terminaria ficando sem as atividades. Por outro lado, a gente também tem uma questão de número de códigos de vaga, que faz com que, né, ou fez com que os nossos concursos, a maior parte deles, eles fossem previstos, principalmente no contexto UFOB, já com um encargo um pouco maior. Ele, geralmente, era um encargo em torno de 12 horas, aulas semanais. Isso corresponde a 10 horas semanais. Então, os concursos, a maior parte deles foram feitos nesse sentido. Agora, é claro que nas situações dos campi, a gente tem também algumas implicações. Se a gente tem um componente curricular, teórico-prático, e que se ele se divide em 3 turmas práticas, isso vai gerando um encargo a mais, né? Se isso fica dividido somente em 2 turmas, você tem um encargo menor, você tem mais alunos naquele espaço físico, né, para poder desenvolver a atividade, mas o encargo didático ele é menor. Então, a gente tem variações aí entre os campos, a gente não tem isso nivelado, digamos assim, né, todo mundo da mesma forma. Então, o campus de Barra é um campus que tem um encargo mais alto, o campus de Santa Maria da Vitória contém um encargo mais baixo. E a própria característica dos cursos, em termos de quantitativo de estudantes, a oferta do número de vagas é igual para os 2 campos, tá? Cada curso tem 45 vagas. Mas Barra tem cursos que a taxa de ocupação dos cursos é mais elevada. Portanto, desdobrar em 3 turmas gera mais encargo. Santa Maria da Vitória, por outro lado, tem uma taxa de ocupação menor. Então, isso significa que eles não conseguem nunca gerar 3 turmas práticas. Geram 2 turmas práticas. E isso impacta no encargo do docente. Então, são questões assim, que precisam ser
analisadas, né? Conselheiro Jairo, por favor. Eu só, na esteira do que a conselheira Adma fala, assim, eu vejo, a gente, por uma questão cultural mesmo da nossa instituição, a gente acaba focando muito no encargo docente na sala de aula, porque hoje é o único parâmetro que nós temos efetivo de avaliar o encargo docente. Só que o encargo docente, essa proposta traz essa discussão, é de 40 horas semanais. Só que nós não temos parâmetros estabelecidos, essa resolução vem trazer esses parâmetros, mas até o momento nós não temos parâmetros estabelecidos para pesquisa, para extensão, para administração. Então, faz com que nossa discussão sempre fique muito focada na sala de aula. Então, por exemplo, quando o conselheiro Bruno traz essa fala, que é uma realidade, a gente percebe realmente, é muito porque o único parâmetro que temos é sala de aula. E não é nem ensino, porque ensino é mais amplo que sala de aula. Sala de aula é um componente, né, uma atribuição dentro do foco ensino que é mais amplo. Falo isso para dizer assim, que é muito... Primeiro, quando, né, ao apreciarmos e termos uma visão geral do processo, não só de sala de aula, a gente vai conseguir ter uma definição melhor, na minha impressão, né, na minha expectativa, eu diria, porque esse mesmo docente que, porventura, comentou com o professor Bruno que ele queria as 8 horas mínimo em sala de aula, e vamos dizer que seria possível, na maioria dos casos não é, mas vamos dizer que seria possível, o professor Bruno poderia ali organizar junto com o colegiado, tudo bem, você vai ministrar 8 horas em sala de aula mínimo. Só que, obrigatoriamente, já que você diminuiu o seu encargo de sala de aula, você vai ter que aumentar seu outro encargo, seja de gestão, seja de pesquisa, seja de extensão. Porque a soma sempre vai ter que dar 40 horas, dentro das diferentes dimensões das atribuições docentes. Então, essa questão tem esse peso que eu considero muito importante. Por exemplo, a discussão de muitos colegas da pós-graduação, eu faço parte da pós-graduação também, e converso com os colegas, que não é considerado pós-graduação. Não, é porque hoje a gente só tem um único parâmetro de graduação. Mas a partir do momento que a gente tiver essa resolução, vai ser somado, e aquele encargo de pós-graduação, ele vai somar as 40 horas, fazendo com que ele diminua a exigência de outras áreas. Não sei se eu estou me fazendo entender. Hoje é como se a única... na prática, na realidade, o único parâmetro que a gente tem são essas 8 horas de sala de aula. As outras 32 horas, de certa maneira, elas não são parametrizadas. Então, fica essa situação. E uma outra reflexão também que eu gostaria de trazer é que a diligência ela foi importante, eu acho, nessa área, mas ela sempre vai ter muitas especificidades, conforme o conselheiro Adma falou. Isso é muito variável para os cursos, né? A realidade dos nossas unidades que tem poucos cursos por centro, então são poucas as possibilidades para uma área do conhecimento específica. Em Barreiras esse problema é menor, mas nas unidades fora de sede você tem um problema maior. Como é que eu vou contratar um docente com uma área, com uma competência específica, mas que eu consiga somar esse mínimo esperado? Acaba que a gente fica juntando algumas áreas de conhecimento, muitas vezes, que tem um diálogo nem sempre tão coerente. Então, eu falo isso para entender assim, que não que a gente vai definir a proposta de encargo docente com base na diligência, mas utilizar a análise da diligência e definir a proposta de encargo docente. Aí, a partir dessa proposta aprovada, seja lá qual for, os cursos vão ter os NDR de seus cursos vão ter que discutir novamente os parâmetros, e eu repito, esse é o momento ideal para se equilibrar nesse parâmetro, que lá atrás não tinha. Então, eram essas duas reflexões que eu queria trazer, assim, mais genérica, para que a gente, principalmente os colegas que não estão diretamente vinculados à área de ensino, que eu veja, conselheira Vanessa, é complexo para a gente que está diretamente envolvidos com isso, imagino que de fato é complexo mesmo, não existe uma regra assim, vamos botar 10 horas para todo mundo, e aí todo mundo vai se virar para
disponibilizar a disciplina nesse sentido. Obrigado. Conselheira Vanessa. Não, eu entendi a especificidade. Eu estou falando realmente pelo texto, porque fica parecendo que são as 8 horas, né, que o docente tem, que tem sala de aula de graduação, porque no próximo parágrafo já diz que tem que ter no mínimo 8 horas na graduação, né, que acho que é o parágrafo 2º que ficou. Então, eu não sei, Adma, será que não poderia deixar 8 horas mínimas em atividade de aula e reduzir a de graduação? Não atenderia melhor essa questão? Ou, de fato, alterar o texto para dar essa clareza, porque quando eu leio, pelo menos quando eu leio que deverão, ou mesmo esse artigo 57, ficará obrigado, fica parecendo que é obrigado a ter 8 horas na graduação. A LDB, ela não especifica se é graduação ou pós-graduação, né? A questão é que o planejamento para a contratação, ele se deu baseado na graduação e não na pós-graduação. A pós-graduação, ela passou por um processo de expansão. Recentemente, nós aprovamos na Câmara de Ensino do Conselho Universitário novas 5 propostas de programas de pós-graduação. Isso significa que mais docentes, né, agora, com a aprovação pela CAPES, passarão também a ter encargos na pós-graduação. Isso não tem sido reconhecido pela universidade dentro deste encargo mínimo. Por quê? Porque o encargo mínimo, ele não é suficiente para a graduação. Então, eu acho que caiu aqui a minha conexão, ficou ruim, né? Vocês estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo. O encargo mínimo não é suficiente para a graduação. Você estava nessa... para a graduação. Então, se a gente soma a pós-graduação a esse encargo mínimo, talvez para algumas áreas, eu não vou conseguir dimensionar isso, né? Mas para algumas áreas a gente, de fato, tenha que ter um novo docente. A questão hoje a universidade não tem um código para um novo docente. Então, tomar uma decisão no sentido de que o mínimo vai ser o mínimo de 8 e que esse mínimo ele incorpora a pós-graduação, significa que a gente vai gerar uma situação, né, complexa, né? Entendendo aquilo que o conselheiro Bruno colocou e que eu reforcei numa perspectiva do mais, né? O mínimo não significa que o professor não possa ministrar mais. Ele pode ministrar mais. A questão isso vai gerando uma situação de desgaste, né? Porque quando a pessoa se baseia no que a legislação traz enquanto mínimo e requer, né, aquele mínimo, isso para as unidades, né, a gente tem alguns diretores aqui, isso vai desgastando, né, ao longo do tempo as relações. Por isso eu vejo que o mínimo não deveria ser 8, né? Mas eu não tenho certeza se ele seria 10, por exemplo. Se a gente fizer uma proposição para 10 horas, se 10 horas é suficiente para a gente englobar a graduação e também possibilitar, dentro desse mínimo de 10 horas, a pós-graduação. Pensando em horas, né? Não estou nem falando hora relógio, pensando em horas. Conselheiro João. Então, vou fazer a defesa da manutenção do mínimo. Eu entendo a preocupação da conselheira Adma, né, sobretudo quem está à frente dessa análise institucional, só que a realidade hoje é que a maioria dos nossos docentes não são vinculados à pós-graduação. Esperamos aumentar, mas a realidade a gente não tem como garantir. Como a senhora bem lembrou, teve um número
considerado de propostas encaminhadas, a gente não sabe se vai ser aprovado, e mesmo se forem aprovados, a nossa realidade é que a imensa maioria dos docentes continuarão não participando da pós-graduação. Então, quando eu aumento o mínimo para 10, eu boto todo mundo, quem está dentro ou quem está fora da pós-graduação. E aí são realidades diferentes. Por isso que no texto, e aí eu faço essa defesa, manter as 8 horas, e aí eu entendo que essa escrita pode ser melhorada para não ficar dúvidas, mas deixando claro que esse mínimo precisa ser preenchido na graduação, que é 8 horas. E aí o máximo vai de acordo com a composição dos encargos docentes dentro das 40 horas em que os docentes são contratados. Se vai ter 2 pós-graduações, 3, isso vai de acordo com a organização de vida acadêmica daquele docente. E aí ele precisa pensar no todo das 40 horas. Mas eu reafirmo que eu considero muito importante essa manutenção que está prevista em lei, na verdade, né? Desculpa, só complementando o raciocínio, porque se a gente começar a subir esse piso, que aí é o piso, não o teto, se a gente começar a subir esse piso, e aí a gente vai ter que ter todo mundo não, uma grande maioria Claro, só para esclarecer e todos entenderem. A gente está falando de 8 horas semanais, 8 horas, nesse caso, 8 horas relógio, 8 horas. Aí está a confusão. Aqui, na resolução, na lei, é sempre 8 horas semanais. Ok. Agora, o problema é que nossas disciplinas são organizadas em hora relógio. Pois é. Uhum. E aquela tabela estava em horas relógio. Pois é, como a lei ela não fala de hora-aula, ela vai falar de horas, né? Então, semanais. Ela deixa muito claro que é horas semanais. Pois é, então depreende-se que a menção à hora é a hora convencional e a gente reconhece como hora relógio. Não é isso? Isso. Confere? Então, se o artigo 57 ele vai fazer menção a 8 horas semanais, corresponde a 8 horas e 60 minutos. Perfeito. Portanto, na nossa resolução, a gente já tem um dispositivo que fala que nossa hora, na verdade, será computada como hora 60 minutos. Exato. Então, a proposição aqui é de 8 horas relógio, só para alinhar. Confere? E está ali no parágrafo 1º do artigo 4º, justamente para não ficar essa dúvida. Ok. Aí eu vou trazer aqui, considerando que os PPCs eles foram elaborados num contexto em que não havia a resolução, formalmente, nós não tínhamos uma menção, uma resolução que tratava sobre a distribuição de encargos. Considerando que estamos em fase de revisitar esses PPCs, né, e é sempre oportuno que isso aconteça, considerando que a diligência que foi feita aponta claramente que naquela diligência a gente tem informação, e ali foi tratado como hora-aula, não como hora-relógio, né? E que ali a gente tem a menção, inclusive o mínimo abaixo de 8, e que ali a gente não está falando de hora, mas sim de hora-aula. Então, se era mínimo, a gente tem menção ali a 7, a 6, né? Então, isso também já chama para uma reflexão, no caso dos cursos, e os apontamentos trazidos aqui pelos diretores, né, no caso aqui representando, né, não representando todos, porque eu estava até verificando os diretores que se encontram aqui presentes, né, então, que tem essa experiência pode contribuir, mas a fala do diretor Bruno, né, do conselheiro Bruno, discutir sobre esse mínimo de 8, atender o mínimo de 8, como está a legislação, atender o mínimo de 10, seria mais
viável se a gente repensasse o valor do mínimo, levando em conta os aspectos institucionais, né? A gente não fere o artigo 57, porque, em verdade, nós não estamos... Aí eu estou falando, me refiro à hora-aula, à hora-relógio mesmo. A gente não fere essa legislação 57, porque ele é obrigado a dar no mínimo, e não estaríamos descumprindo a LDB, né? Mas, em relação à proporcionalidade de docentes e demandas aprovadas, vagas aprovadas pelo MEC, há de convir, seria mais viável uma adequação ao longo dos próximos períodos para a carga horária de 10 horas, porque para que isso pudesse ser de uma forma gradual e, posteriormente, em caso de um ajuste da instituição, já que os PPCs à época, né, não dispunham dessa resolução, né, para se basear, se seria o caso de, posteriormente, né, no amadurecimento da instituição, isso ser discutido. Então, eu, na verdade, trazendo aqui a proposição de que seja elevado de 8 para 10 horas. A gente está falando de aulas, né, de aulas, e aí está sendo colocada a questão de aulas pós e graduação, né? E pode haver o dispositivo de que seja no mínimo de 8 horas na graduação. Porque não impediria a graduação, né? Na verdade, a gente teria essa disposição. Conselheiro Bruno? Desculpe, mas eu vou também entrar em defesa de acordo com o conselheiro Jairo, usando-se do argumento de que a grande maioria dos nossos docentes, eles não pertencem, não têm vínculo ao programa de pós-graduação. E defender o mínimo de 8 horas de acordo com como está na LDB, até porque a própria LDB abarca, não discrimina a graduação ou pós-graduação, né? E também refletindo a atual dificuldade ainda de implementação de novos cursos de pós-graduação, como gostaríamos, principalmente os stricto sensu, de acordo com o orçamento repassado às universidades para manutenção de custeio, tudo isso. E até contratação de servidores, principalmente assistentes administrativos, né, para poder dar um suporte até a implementação dos cursos. Eu acredito que, infelizmente, ainda temos muitos entraves que impossibilitam o vínculo de professores a programa de pós-graduação. Em Luiz Eduardo, ainda é possível, e mesmo assim a maioria não pertence, por causa da proximidade com o campus sede de Barreiras. Então, fazemos uma sessão de nossos veículos institucionais até para que eles possam ir e vir, né, aqui no campus. E isso vincula alguns à pós-graduação, onde é possível, né, atribuir até as 10 horas, que daria 12 horas aulas. Mas a grande maioria não é possível, até por limitações da própria área do conhecimento também, e as especificidades. Então, por isso, eu voto a favor da manutenção do mínimo de 8. Ainda não estamos votando, mas eu entendi o que o conselheiro Bruno aqui está colocando. Mas só para ficar claro. Desculpe ter um voto. Não, só para ficar registrado, porque quem assiste, né, para também compreender, né? Bom, e nós temos aqui, então, a situação trazida, né, que é por 8 horas semanais e máximo. Talvez se a gente for eliminando aqui algumas das dúvidas, né, e já dirimindo a respeito. Por exemplo, na questão do máximo, o que todos os conselheiros entendem, se seria viável a retirada, se todos entenderem, acho que talvez isso esteja mais pacificado. E sendo assim, como o próprio conselheiro Jairo mencionou, isso retiraria aquele dispositivo que é o parágrafo 3º desse mesmo artigo, né? Conselheiro Gustavo? Vou pedir licença aos demais conselheiros só para tirar uma dúvida rápida, porque como eu não acompanhei a discussão anterior, talvez eu esteja um pouco perdido nesse item. Quando a gente se refere às 8 horas mínimas, né, que seriam as 8 horas relógio, isso estaria vinculado a um componente curricular? Porque eu fico me perguntando do seguinte, as 40 horas semanais, né, que os docentes precisariam seguir, digamos que ele siga só as 8 horas mínimas, as outras 32 horas seriam ocupadas por outras atividades, ensino, pesquisa, extensão, gestão? Seria isso? Você me permite, conselheiro Leriane? Conselheiro Gustavo, sim, as 8 horas semanais aqui que estamos falando de aula,
ela pode ser em uma disciplina, 3 disciplinas, isso vai variar muito de acordo com as características dos cursos, mas sim 8 horas aula. A lei, existe um decreto que regulamenta que para cada hora em sala de aula, o docente precisa, né, tem direito a uma hora equivalente para planejamento, atendimento, correção de atividade, atendimento estudante, correção de atividade. Então, na contabilização das 40 horas, trabalhando aqui com esse mínimo de 8, seria 8 horas, trabalhando no mínimo, né? Mas claro que é mínimo, não teto. 8 horas semanais, mais 8 horas de planejamento, 16. Então, ficariam 24 horas, e dentro de todas as possibilidades previstas nessa resolução, que a gente está se concentrando até esse momento só na aula, mas tem várias outras, o docente vai ter que planejar atividades para alcançar as 40 horas. Seja pesquisa, seja extensão, seja administração, ou seja mais ensino. Porque ele nada impede que ele ministre, por exemplo, 20 horas de aula, em sala de aula, e faça correspondente 20 horas de planejamento. Então, dentro do que a resolução prevê, talvez não seja o ideal, pensando em universidade, mas dentro do que a resolução prevê, poderia ter, inclusive, essa possibilidade. Perfeito. Obrigado, professor Jairo, pelos esclarecimentos. Exponha. Bom, acho que a gente ainda tem aí algumas questões, né? Mas tem vários assuntos relacionados à própria resolução. Eu consulto aos demais conselheiros se a gente pode deixar assinalado, não deliberado, mas a gente pode avançar, dada aí a questão do horário, até porque a resolução ela traz várias outras características que poderão até, a partir das discussões, trazer elementos novos nessa análise, né? Pode ser assim, conselheiro Jair? Com certeza, seria minha sugestão. Eu já deixei marcado aqui, conforme a senhora mencionou, eu acho que tem outros pontos a serem discutidos, e aí a gente vai ter um entendimento mais amplo da resolução. Ok, então daremos sequência aos demais elementos. A conselheira Adma pediu a palavra. Fica à vontade, conselheira. Conselheiro Jairo, acho que é no artigo 1º, deixa eu só pegar aqui, 1º. Está no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 1º, atividades de ensino. Eu acho que a gente poderia acrescentar não somente aquelas, né, incluídas nos planos de integralização curricular dos cursos de graduação e pós-graduação, mas também cursos caracterizados como atividade de ensino, né? Aí ele poderia aqui ser, pensando inclusive lá na resolução da progressão funcional, que a gente reconhece os cursos que são ministrados na escola de estudos temáticos, e a gente também tem o programa Transversalidades, né? Acho que ele pode... Concordo. Aqui é uma diferenciação entre o que a gente está chamando de aula e o que a gente está chamando de atividade de ensino, não é isso? Perfeito. Agora, será que há uma sobreposição entre o que a gente está chamando de aquelas formalmente incluídas nos planos de integralização curricular dos cursos de graduação e pós-graduação e aquele parágrafo 1º lá acima? Porque a aula é baseada no plano, né? Me parece que sim. Na sua fala, eu fiquei pensando justamente isso. Esse ponto foi um ponto que estava na proposta, eu não alterei, né? Ele cita ali essa lei 96, a LDB, né, que a gente estava discutindo anteriormente. Isso, a 93, 94. O artigo 44, eu vou até verificar do que se trata o artigo 44, para a gente poder, estou com a LDB em aberto aqui. Porque o artigo, ele separa em dois eixos, né? Aulas e demais atividades, ensino, pesquisa e extensão. Então, as aulas, elas já estão contempladas no parágrafo 1º, que é a aula na graduação, aula na pós-graduação, de tudo aquilo que está previsto no projeto pedagógico do curso. Agora, eu imagino que quando a gente vai desdobrar naquilo que é a atividade de ensino,
Aí entrariam outras coisas, né? Perfeito. Que Orientação. estão mencionadas no inciso terceiro. Na verdade, esse inciso primeiro realmente ele está deslocado aí, né? Ele está repetitivo. A orientação já está ali, mas ficou faltando os cursos, né? Os cursos que se caracterizam como ensino, porque são voltados à nossa comunidade interna. Sim. Então, talvez ele pudesse sofrer essa alteração. Eu estou de acordo. A senhora teria alguma sugestão? Talvez ministração, né? Atividades em cursos voltados para cursos de formação complementar. Poderia colocar assim: atividades em cursos de formação complementar. Devidamente registrados? Registrados, isso. Coloquei aqui só para, obviamente, precisa ser avaliado pelo conselho, mas só para ter como referência. Eu estou de acordo. Eu acho que fica mais claro, inclusive para permitir essa diferenciação que a gente comentou, né? Que dentro do ensino você tem aula, mas tem outras atividades relacionadas. E aí, já pegando, aproveitando essa discussão, ali no inciso terceiro, eu acho que ainda está faltando algumas coisas. Por exemplo, o programa de orientação acadêmica, que me vem à mente aqui claramente, como falta. Poderia. E poderia subir, porque aí ficaria uma sequência, né? Ensino, depois pesquisa. Eu acho que fica uma leitura melhor do que a gente sair procurando o que é que está se enquadrando como ensino, né? Que é ensino, que é o quê, né? O terceiro passaria a ser o segundo. Eu posso ir colocando essas sugestões que a gente está comentando aqui, ou o que é que o conselho, o que a Câmara acha? Sim, conselheiro. Com a marcação que está sendo colocada, fica claro que está sendo gerada a partir das discussões aqui. Só deixando claras as inserções, né, para depois constar lá na documentação. Tá controlando as alterações, então, de qualquer maneira, fica o registro no arquivo. O inciso terceiro, ele só está tratando de estudantes da pós-graduação. Atividade de orientação de estudantes da pós-graduação. Aí precisaria acrescentar graduação e pós-graduação. Perfeito. Incluiria aqui programa de orientação acadêmica? Acho que pode. E aí ela, então, ficaria só para os conselheiros avaliarem. Ficaria o primeiro e o segundo referente a atividades de ensino, o terceiro, pesquisa, o quarto, pesquisa, né, pesquisa e barra administração, que tem ali processos seletivos, o quinto, atividade de extensão, o sexto e o sétimo, gestão, e o oitavo, gestão. Seriam uma síntese das possibilidades das atribuições docentes. E esse inciso primeiro seria excluído. De acordo? Sim.
Perfeito. Mais algum ponto? Neste parágrafo, tem mais alguma contribuição? Consulta aos conselheiros. Só uma dúvida. Aqui no inciso, que me veio agora, no inciso 6º, exercício de função de direção, coordenação, assessoramento, chefia assistente na FOB. Aqui, basicamente, incluiria aquele docente que está ocupando alguma FG ou CD. Seria isso, né? Contempla esse sentido e contempla só. Esse, pelo menos, seria meu entendimento. Não contempla, por exemplo, os núcleos, né? Não sei se a assistência ali contempla. É isso que eu fiquei na dúvida, porque não deixa claro função FG, não sei como é. A coordenação ali independe de que nível seja, né? É uma coordenação. Mas os núcleos, creio que não. Conselheiro Gustavo. Talvez substituir o texto por ocupação de cargos de CD ou FG, já englobe tudo. Mas tentar colocar quais são os cargos, porque, por exemplo, como a professora Adilma falou, os núcleos normalmente são geridos, né? Então, a gente colocar gestão ia ser muito genérico, né, para abarcar as necessidades do núcleo. Então, talvez só colocar exercício de funções ou atribuições de cargos de CD e FG compreenda o todo. Talvez fique uma redação melhor. Conselheira Jaqueline. Boa tarde, senhores conselheiros. Sobre este item, eu também fiquei na dúvida, e até porque é o seguinte, significa dizer, por esse inciso, que o docente, eles só vão ser aceitas as atividades dos docentes que estiverem ligados diretamente a uma função. Mas e se ele efetivamente estiver trabalhando num núcleo ou numa pró-reitoria, mas sem uma função específica, sem estar ligada a uma CD ou MFG, isso não vai contar para ele, então? Se não for... eu não consigo pensar no exemplo, conselheira Jaqueline, que é como um docente trabalhando na... Seria, você fala uma questão temporária, como uma comissão, alguma coisa assim, porque normalmente quando um docente está, ele faz jus a uma função, uma FG ou uma CD, não? Ou estou enganado? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de ser esclarecida. Eu não sei dizer hoje se existe essa possibilidade de um docente ter um papel dentro de algum órgão de gestão, vamos dizer assim, né, usar a palavra gestão, sem ter necessariamente atribuído à sua pessoa uma função. Por que eu estou falando isso? Hoje nós temos uma limitação de funções, entende? Então, se hoje nós temos condições de dar uma função para todos os docentes que possuem algum cargo administrativo, ótimo, mas isso vai se perpetuar dentro da universidade, considerando o número de funções que nós temos, pela lei de criação, né? Não é discricionário aumentar esse número, e sim pela lei de criação. Então, essa é a pergunta. Então, só os docentes que tiverem cargos terão esse tempo contabilizado? Hoje, nas pró-reitorias, Jaqueline, acho que a gente não tem nenhuma situação assim, já que o docente ele é lotado na unidade e não na pró-reitoria, né? Quando ele vem para a pró-reitoria, ele vem por um convite. Mas eu fiquei pensando no cargo, né, de vice-diretor. Eu não sei se hoje o vice-diretor, que na época que eu estava na direção, não era, né? Ele não recebia uma FG, então, ou um CD, né? É um cargo, né? E ele exerce a suplência e às vezes tem uma atividade atribuída a ele, né? Delegada, mas ele não tem, né,
a atribuição de um cargo de direção, né, enquanto CD e FG. Vou passar a palavra aqui para o conselheiro Jairo, mas só gostaria de chamar a atenção de todos os demais conselheiros por conta do nosso horário. Hoje nós temos uma programação que se inicia, né, já previamente de uma outra Câmara, já previamente agendada, e teremos a necessidade de reprogramar, haja vista que a gente tem outro item de pauta. Então, eu passo a palavra ao professor Jairo, mas já chamando, alertando para o nosso teto estabelecido da reunião. Sobre o tema, se o conselheiro Juscelino Maico quiser contribuir nessa discussão, dada a especificidade da área, poderá ajudar a dirimir essas dúvidas também. Não, eu só queria trazer a informação que na organização que a resolução foi, desde a sua minuta aí que está sendo apresentada aqui, esse artigo 1º, ele tem como objetivo traçar um parâmetro de quais são as atribuições docentes. Então, ele vem alecando quais são as possibilidades das atribuições docentes com base na legislação. Por isso que a gente estava comentando, né? Ensino, extensão, pesquisa e gestão. Mas, nesse momento, não se define, não tem a função, vamos dizer, desse artigo definir o que é contabilizado ou não, porque lá embaixo, não vou lembrar de cabeça, mas se me permite, a gente pode verificar aqui, existe um artigo, o artigo, aqui, ó, 12º, que aí sim ele vai tratar mais especificamente dos cargos diretamente de gestão, né? Aí ele cita aqui especificamente, que a gente pode até avaliar depois se vale a pena citar o nome dos cargos, porque isso pode gerar depois a confusão de uma mudança, mas seria desse artigo 12º, que aí vai trazer vice-diretor, vai contemplar coordenador de curso, vice-coordenador de curso, coordenador, gestores de núcleo, aqui que vai ter essa especificação, né? Lá no artigo 1º é só uma definição das possibilidades. Não sei se eu respondi. Perfeito, conselheiro Jairo. Na fila aqui, acho que está a conselheira Jaqueline e depois o Marco. Eu entendi, professor. Agora eu penso assim, eu digo só na formulação do texto. Quando a gente fala função, nós, por associação, já colocamos FG e CD. Talvez colocar, então, a participação em atividades de direção, entendeu? Para não ficar esse vínculo direto a FG e CD. Alguma coisa nesse sentido. Só a escrita do texto, entende? Só teria alguma sugestão? Você colocou só para a gente aproveitar. Exercício de atividades de direção, coordenação. Conselheiro Juscelino. Eu concordo com o Jaqueline. A gente pode pensar, por exemplo, a questão de comissões permanentes. A pessoa pode exercer uma atividade de direção que talvez não esteja direcionada a uma função gratificada em si. Aquele ponto lá abaixo com relação aos cargos, eu acho que pode ficar daquela forma, porque a própria lei que prevê e o decreto que prevê o substituto, ele já discrimina quais são os cargos daquela forma ali. Por isso que até deu problema logo quando a gente teve a mudança no MEC, com o diretor de centro multidisciplinar, que precisou virar diretor de campus. Então, eu acho que pode estar daquela forma, a não ser que haja uma mudança no decreto. E aí precisaria rever de qualquer forma a resolução. Mas acho que pode ser mantido. E pensando nisso também, essa questão da FG ou cargo de direção, pode ser que a gente não consiga visualizar facilmente, mas pode ser que fique corriqueiro. O docente faz uma atividade que não vai ter uma função gratificada, ele não vai receber essa função gratificada. Isso não contaria como desempenho de atividade docente. Eu acho meio complicado também. Acho que o texto ajustado, né? Atividades de direção, acho que fica melhor.
Não compreendi qual é a alteração. Você concorda, não é isso? Tem alguma... Precisa alterar do que está Não, visualizado não, aqui, está ok, né? Como tá ele tudo está ok. colocado. Tanto nesse inciso, quanto lá embaixo, Lá quando tem embaixo. discriminado, né? Os cargos de Perfeito. reitor, vice-reitor, diretor de campus, geram direito substituto, né? Que ele fica afastado dos encargos. Tá bom. E lá embaixo discrimina também os cargos que, apesar de ocupar, precisam de completar os encargos, né? Tá perfeito. Ok. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra para a conselheira Ávila. É só para ver se a gente consegue fechar esse, né? Conselheiro Jairo, no inciso 3º, ainda é aí mesmo, que é atividades de orientação. Eu fiquei pensando que talvez a gente não precise discriminar ali, relacionar os programas institucionais, para a gente não correr o risco de deixar um fora e depois a gente, né, ficar naquela situação do não contemplar. Por exemplo, a tutoria não está aí, né, e já está regulamentada. Então, acho que a gente poderia deixar só atividades de orientação de estudantes da graduação e da pós-graduação, retira os programas. Aí poderia ser em seus trabalhos de conclusão de curso e programas institucionais, né? Não precisaria especificar quais. E no inciso 4º, acho que é o 4º, a gente tem ali, eu vejo que a gente tem duas dimensões nesse inciso. Uma dimensão que é mais voltada para o ensino, porque a gente está analisando projetos, né, trabalhos dos nossos estudantes. E a gente tem uma outra dimensão, que é essa do concurso público. Então, talvez a gente pudesse separar e aí trabalho de conclusão de curso, porque dependendo do curso, não é necessariamente uma monografia, né? A gente tem PPCs com várias possibilidades. Só para acompanhar, no artigo 2º, então, sua sugestão de texto, atividade de orientação. Deixar só programas institucionais, orientação acadêmica e em seus trabalhos de conclusão de curso. A gente tiraria, seria assim, retiraria atividade de orientação de estudantes da graduação e pós-graduação, em programas institucionais, orientação acadêmica, bem como de estudantes em seus trabalhos de conclusão de curso. Ok. E no 4º, seria isso? A palavra monografia limita, né? Trabalho de conclusão de curso. Projeto ou trabalho de conclusão de curso. Não seria o caso de ser apenas o trabalho de conclusão de curso pode ser um projeto, ou você tem duas modalidades? Um é projeto e o outro é trabalho de conclusão de curso? Nos PPCs, geralmente, a gente tem duas situações. Um componente curricular, que é de projeto, e aí a avaliação do projeto, e um segundo componente curricular, que é a da finalização do trabalho de conclusão de curso. Tem curso que forma banca para o projeto, tem curso que não. Então, a gente deixa a possibilidade. Porque se colocar só trabalho de conclusão de curso, significa que aquela outra banca ela não termina sendo contemplada. E aí eu desmembraria, Jairo, concursos e processos seletivos. Mas criaria a associação, criaria mais um. Participação em bancas. Pode ser. É porque a ideia é que aqui é bancas examinadoras, né? Eu entendo que são contextos diferentes, né? Mas, enfim, Bom, senão também não é um problema, né? Eu só vejo que são elementos diferentes, mas se não desmembrar também não tem problema, está contemplado. E aí um outro item que não consta é a atividade de planejamento de aula, porque aí talvez ele fosse lá em aulas, né? Ministrar a aula
e a atividade de planejar a aula. Talvez a ideia fosse nesse inciso primeiro, né? Que fazia referência aqui. Eu acho que por isso que esse inciso primeiro, que está em vermelho, será que seria isso? Eu não confesso que não. Para mim, o primeiro, ele é uma sobreposição do parágrafo primeiro com outras palavras. No de cima ele está dizendo aula ministrada, né? Nos cursos, presencial à distância, que está contido no projeto pedagógico. E o inciso primeiro do parágrafo segundo, ele diz que é aquilo que está no plano de integralização curricular do projeto pedagógico. Então, para mim, é a mesma coisa. Realmente, esse artigo 44, ele não faz menção a planejamento, não. Ele fala de atividade de ensino de maneira genérica. Você poderia colocar de vermelho só a atividade de planejamento de aulas, que aí depois a gente retoma. Eu acho que para esse parágrafo seria isso. Eu fiquei me perguntando se essas atividades que são eventuais, o professor vai conseguir se programar, por exemplo, num plano de atividade individual de atividade, se ele consegue se programar, por exemplo, para uma banca de monografia no final do semestre. Porque às vezes a gente recebe o convite, mas a gente não tem a programação para ele no início do semestre, né? Concordo, e eu estava pensando nisso aqui, assim, quando a gente entra em algumas especificidades, é um pouco de confundir o que é programação, que é o que é previsto nessa resolução, do que seria lá na progressão. Para a progressão a gente conta porque foi convidado, participou, então contaria. Mas, de fato, em termos de programação, seja para concurso, ou seja para processo seletivo, você não faz lá em fevereiro o seu planejamento. Opa, eu vou botar aqui uma banca de concurso que talvez seja convidado. Isso. Não faria parte do plano, faz parte do relatório. Né? Para conseguir fazer a mais. Mas como aqui a gente está falando das possibilidades, eu acho que valeria a pena manter, professora. Porque aqui são as possibilidades dentro das atribuições docentes. Que aí vai prever lá no relatório. Uhum. Mas, de fato, não entraria no plano. Pronto. Desculpa interromper, mas dada a questão do nosso horário, eu gostaria de dar o encaminhamento aqui, né? Nós, na verdade, vamos dar continuidade, nós não encerramos essa atividade. Eu destaco que nós, nesta reunião, na 16ª, nós tínhamos dois itens de pauta, estamos discutindo 3 itens, sendo o informe 1, mas 2 pareceres já serem apreciados, a gente ainda está no primeiro. Então, eu gostaria de suspender a reunião e deixá-la para a próxima semana. A Gleice, que acompanha a reunião, né, a secretária dos órgãos, encaminhará a informação. Eu sugiro que fique agendado para a próxima quinta-feira, neste mesmo horário, de modo que a gente possa dar continuidade às discussões. Caso seja necessário, e não havendo outra reunião de Câmara Assessora no dia 29, pensar na possibilidade de estender um pouco o nosso horário, mas isso será informado por e-mail a todos os conselheiros com brevidade. É isso que eu ia sugerir. Eu sei que tem outras câmaras, mas esse é o tipo de coisa que é bom a gente pegar e analisar o máximo possível, porque toda vez que a gente para e vai precisar parar, a gente acaba perdendo a linha de raciocínio e volta, né? Então, dentro da possibilidade, se a gente conseguir fazer uma sessão a tarde toda, seria o ideal. E aí, não estendendo, eu já deixo aqui a informação de pensar na possibilidade de um dia que seja extra às quintas-feiras, para que na sequência da semana que vem a gente já avance nas discussões e na apreciação dos documentos, né, para a deliberação, né? Levando em conta aí a importância dos 2 temas, que um trata-se, né, de gratificação de encargos e essa resolução em especial. Então, conselheiro Bruno, o senhor gostaria de se manifestar? Somente que eu estou me despedindo agora também, né? Vamos começar uma outra reunião.
E ficou, então, para quinta-feira, no mesmo horário, né? Perfeito. Próximo. Isso. Tá combinado. Quinta-feira, às 14 horas, continuidade. Perfeito. Exatamente. Tá. É o tempo que temos também para colaborar, passar para a comunidade até o que foi discutido e tentar trazer mais contribuições, né? Como representante da unidade. Ok. Tá, Então, obrigado. eu suspendo a reunião, agradeço a presença de todos, né? Faço o registro aqui desse esforço conjunto para as discussões relacionadas à Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Então, boa tarde e até breve. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até mais.